amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre exercício físico e emagrecimento. E também, obviamente, alinhar o pensamento do exercício com a nutrição. Por muito tempo, eu ficava me questionando o porquê que as pessoas não conseguem obter resultados, o porquê que as pessoas não conseguem emagrecer. E na minha cabeça, eu sempre acreditava que a pessoa já sabia o que tinha que fazer, mas ela não conseguia fazer. E esses últimos tempos eu tenho tentado mudar um pouco a forma como eu penso, porque às vezes o que a gente conhece, às vezes o que a gente pensa, não necessariamente a pessoa sabe também. Então, por exemplo, a gente tem como estatística aí do Brasil, mais da metade da população do Brasil não pratica exercício físico e mais da metade também, se eu não me engano, apresenta sobrepeso e obesidade. Então são dados alarmantes, mostra que tanto a parte da educação física quanto a parte da nutrição ela tem que melhorar muitas coisas, porque se a gente tivesse no caminho certo, a gente teria mais pessoas fazendo exercício físico, mais pessoas com peso corporal ou massa corporal adequada. E não é o que a gente tem e não é também o que a gente espera ter. É mais possível que as coisas piorem do que melhorem. Então, a gente não está conseguindo fazer as pessoas fazerem exercício físico, assim como a gente também não está conseguindo fazer com que as pessoas se alimentem de forma adequada. Esse é um ponto muito importante. Agora, o que a gente tem que fazer em relação ao exercício físico e à nutrição para que a gente consiga direcionar essas duas vertentes, exercício e nutrição, para o emagrecimento? Bem, primeiro a gente tem que reforçar sobre o balanço energético. O balanço energético é o quanto que você consome e o quanto que você gasta. Então, se você consome a mesma coisa que você gasta, a gente vai ter o que a gente chama de balanço energético neutro e o seu peso corporal ele vai ficar estável. Se você consome mais do que você gasta, você vai ter o que a gente chama de balanço energético positivo e dessa forma você vai aumentar o seu peso corporal. E se a gente gasta mais do que ingere, a gente vai ter o que a gente chama de balanço energético negativo e dessa forma a pessoa ela perde peso, ou seja, ela reduz esse peso corporal. Para a pessoa emagrecer, a gente precisa colocar essa pessoa no que a gente chama de balanço energético negativo, ou seja, essa pessoa tem que gastar mais do que ela consome. E a gente consegue fazer isso de duas formas, aumentando a quantidade de exercício físico praticado e reduzindo a quantidade de calorias ingeridas durante o dia. Então eu preciso aumentar esse gasto, que pode ser através do cardiorrespiratório, da caminhada, da corrida, da natação, de qualquer atividade. Isso é outra coisa também que a gente precisa tirar da cabeça, porque muitos profissionais aí do YouTube, muitos profissionais ficam defendendo um certo tipo de atividade. Qualquer atividade que tenha gasto calórico vai ajudar nesse processo. Então, se você quer dançar, você dança, se você quer caminhar, você caminha, se você quer correr, você corra, se quer andar de bicicleta, você ande de bicicleta, enfim. Faça o que te der prazer e faça com que essa atividade aumente o gasto calórico. Então, a gente tem as atividades que vão compor o cardio e também as atividades, por exemplo, do treinamento resistido. A musculação é muito importante para que você consiga manter essa massa muscular preservada. Então, aumentar esse gasto calórico através do exercício físico e reduzir a quantidade de calorias ingeridas. Isso você vai fazer através de uma dieta, ou seja, você vai reduzir a quantidade de comida que você tem durante o dia. Então, dessa forma, você vai ter um aumento do gasto e uma redução dessa ingestão. Você vai conseguir fazer o balanço energético negativo. Esse balanço energético negativo, repetido por várias e várias vezes, vai fazer com que você reduza o seu peso corporal. Então esse é o básico, é isso que a gente tem que fazer e por isso que eu ficava sempre me questionando, por que as pessoas não conseguem, por que as pessoas não conseguem emagrecer. Isso é tão básico assim, se a gente pensar pelo modelo matemático. O complicado é quando a gente coloca todo esse processo num pensamento biopsicossocial,
ou seja, é uma interação de questões emocionais, questões psicológicas, questões físicas, e tudo isso influencia, por exemplo, na ingestão. Existem muitas pessoas que usam o alimento, por exemplo, como compensação. Então, às vezes tem algum problema emocional e ela vai, né, usar esse elemento como compensação. Então, ela começa a comer para compensar algum outro problema que ela tem. Tá? Tem a questão também social. Muitas pessoas às vezes têm uma vida social um pouco mais agitada, encontro com os amigos e tal, gosta de sair e acaba comendo também um pouco mais em excesso. Então, a questão social também influencia. E são esses fatores que vão tornando esse processo mais difícil, né? Porque às vezes você precisa deixar de encontrar alguns amigos, às vezes você precisa, né, evitar algum alimento por questões de compensação e você evitar esse alimento é difícil, né, porque era uma forma que você tinha de compensação, então era uma recompensa, né, que você tinha, enfim. Então todas essas questões elas são realmente muito difíceis, né? Então esse lado ele complica um pouco mais, porque às vezes a pessoa ela é dependente do alimento por outras questões, também a questão de exercício físico, a pessoa às vezes não gosta de fazer exercício físico, então tem várias coisas que acabam prejudicando, tá? Mas eu estou gravando esse vídeo, né, porque, como eu disse, às vezes o que está na nossa cabeça não está na cabeça da pessoa, a gente precisa transferir esse conhecimento para que a pessoa ela tente entender e consiga, né, tente, se vai conseguir, eu não sei, mas pelo menos tente mudar. Bom, eu não sou muito de pedir isso para vocês, mas deixe o seu like, se inscreva no canal, deixa nos comentários também o que você achou desse vídeo, se você tem alguma experiência em relação a isso, se você tem dificuldade de emagrecer e o porquê que você tem essa dificuldade. Deixa aí que pode ajudar outras pessoas também, tá bom?